No Salmo 128, mais um dos salmos, os cânticos de romagem. Vamos ler o versículo 1, todos juntos. Salmo 128, versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus todos juntos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém. Vamos orar. Seu Deus e Pai, obrigado por esse teu dia, o dia que o Senhor nos traz aqui nesse local que o Senhor tem preparado para podermos juntos, nesta manhã, ouvir a tua palavra através dos ensinamentos trazidos por cada um dos nossos professores. E à noite, podermos estar aqui para te prestar culto. Aquilo que precisamos fazer dentro do nosso serviço em relação ao Senhor, reconhecendo aquilo que o Senhor é em nossas vidas, te adorando, mesmo com as nossas falhas. Obrigado por essa oportunidade. Ser com cada um dos professores nessa manhã. Ajuda-nos e que nós possamos ter um entendimento, ter nosso coração e nossa mente voltados nesta manhã para aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos ler, fazer a nossa leitura sequencial. Queria pedir ao nosso irmão Isaac, comece até aqui à frente, Jeremias 15, de 10 a 21. Vamos acompanhar essa leitura que nosso irmão vai fazer. Isaías 15 está aí na projeção, Isaías 15, 10 a 21. Jeremias. Bom dia, igreja. Jeremias 15, 10 a 21. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim como usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: na verdade, eu te fortalecerei para o bem e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que, por amor de ti, tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Amém. Obrigado, Isaac. Vamos agora louvar a nosso Deus, e nesse momento você tem a oportunidade de vir até aqui à frente e trazer os dízimos e ofertas. Vamos louvar a Deus com esse hino. Queria pedir aos irmãos só ficar de pé, para podermos cantar, porque ele é bem alto, assim, de repente a voz fica melhor em pé. O tom dele é um pouco mais alto, né?
Vamos orar ao nosso Deus e ao nosso irmão Diácono Levi, que orem ao nosso Deus agradecendo os dízimos e ofertas. Senhor Deus, ó Pai, exaltado e glorificado seja o teu nome, ó Pai, em toda a terra, Senhor. Nós queremos te agradecer mais essa oportunidade que temos de aprendermos mais da tua palavra, Senhor, e devolver ao Senhor o sacrifício vivo das nossas vidas para o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, por todas as bênçãos que o Senhor nos tem dado, tem derramado sobre o teu povo. Obrigado pelos teus livramentos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Em especial, te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas, ó Pai, que o teu povo devolve ao Senhor. Pedimos que o Senhor continue dando sabedoria ao conselho da igreja para administrar esses recursos como já vem fazendo, sempre no centro da tua vontade. Nós pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Nosso pastor Timóteo, nos trazer a meditação dessa manhã. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos para a nossa pastoral. Vamos ler juntos? O caminho da alegria. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 32. Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e Pai, te rendemos graças por mais um dia e porque neste dia, dia do Senhor, nós celebramos a ressurreição do Teu Filho, aquele que é de fato a nossa alegria, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E te rendemos graças porque neste dia nós podemos aprender do Senhor, crescer no conhecimento da Tua palavra, sabendo que é o Senhor quem nos alimenta. Por isso pedimos que mais uma vez o Senhor nos alimente, por misericórdia, fale ao nosso coração. Pedimos isso no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Dirigir em uma estrada estreita é ruim, é perigoso. Você pode passar alguns apertos. Eu creio que quem já dirigiu muito tem alguma história para contar de, olha, eu peguei uma estrada muito estreita, sem acostamento, atenção redobrada. O inverso disso também é muito bom. Eu lembro da minha sensação de viajar aqui para o Ceará, foi muito boa. A 116, aquelas pistas com acostamentos grandes que eu não estava tão acostumado, viajando nos interiores da Bahia, aquelas estradas apertadas. Mas na vida cristã, não é uma simples estrada que você... é só um pouquinho de atenção, você vive. A Escritura, quando fala sobre o caminho que conduz à salvação, fala de estrada estreita, mas não é uma estrada que você põe o carro e vai andando tranquilamente. Fala de dificuldade real. Fala de lutas que custam a alma de muitos que tentaram andar por esforço próprio por essa estrada. E você pensa, olha, é tão difícil, tão árduo, estreito, e a Escritura trata com grande ênfase a caminhada cristã, que parece ser um paradoxo dizer que esse caminho é o caminho da felicidade, da alegria, da satisfação, do contentamento. Como assim? É apertado, estreito, árduo. O reino dos céus é alcançado com muito esforço, diz a Escritura, mostrando que aqueles que são resgatados pelo Senhor vivem arduamente o Evangelho e sofrem realmente, mas, ao mesmo tempo, não existe verdadeira alegria senão por esse caminho. Que paradoxo. Mas é porque nós não andamos sós. Nós não somos soltos e Deus não fez assim, olha, tá bom, esse é o caminho do céu, vá, se vire. Não. As promessas do Senhor conduzindo o seu povo, e, aliás, não só ao lado, figuradamente, no ensino,
mas figuradamente ele fala que também está à frente, que está atrás, protegendo. Mas é a ideia de um Deus que nos completa em todos os aspectos deste difícil caminho. Nós não estamos sem condução. Nós não estamos à mercê do nosso próprio coração. Aliás, nosso próprio coração se distrai facilmente nas dificuldades deste estreito caminho. Nós não estamos à mercê das sugestões de Satanás, que tenta, de acordo com a nossa própria cobiça, nem de um mundo que persegue a igreja e que é usado para apertar mais ainda o caminho. Nós, na verdade, estamos debaixo da proteção de um Deus que tem todos os detalhes deste caminho em suas mãos. Quando observamos o que diz o nosso catecismo, a primeira pergunta, acho que todo mundo sabe de qual. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Gozá-lo para sempre, a ideia é e receber dele a plena alegria por toda a eternidade. Mas não é a partir da volta dele, é já de agora. É por isso que Paulo diz que nós já desfrutamos das bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Já hoje. Mas a segunda pergunta diz assim: que regra Deus nos deu para nos dirigir na maneira de o glorificar e alegrar-se nele? Olha que interessante. Neste caminho que é apertado, para esse caminho, Deus nos deu parâmetros para nos dirigir na maneira de glorificar Ele e de receber a plena alegria. O caminho da alegria. A resposta é: as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus que se acha nas Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a única regra de fé e prática para nos dirigir na maneira de alegrar, de glorificar e de alegrar-se nele. Ou seja, a palavra de Deus, as Escrituras, nos ditam o passo a passo que o servo de Deus anda nesse caminho apertado, encontrando nele caminho de alegria, verdadeira alegria. O que é que isso nos mostra? Nos mostra que se você não ama a Escritura, esqueça a verdadeira alegria. Se você não se deleita na palavra de Deus, esqueça a felicidade. Não tem. Não existe felicidade sem o vislumbre que a palavra de Deus nos dá para este caminho. Pense na Escritura, esta é uma figura muito comum, você já deve ter escutado, como um óculos. Como se o óculos fosse a Escritura. Você só vai conseguir perceber tanto as dificuldades do caminho, como a satisfação que Cristo nos dá no caminho, através do olhar da Escritura. O olhar caído encontrará neste caminho peso e fardo. Não é à toa que os reis e os príncipes da terra se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os laços, sacudamos de nós as suas algemas. Salmo 2. O que aquele salmo mostra é que os ímpios, diante do caminho estreito e apertado dessas regras que Deus nos deu para nos dirigir na maneira de glorificar Ele, de alegrar, eles entendem como se fossem algemas, prisões, peso. Mas nós enxergamos palavras de vida eterna. Porque Deus mudou o nosso olhar. O coração transformado pelo Evangelho, irmãos, ele é transformado de tal modo que no caminho estreito nós vislumbramos verdadeira alegria. Foi assim com os discípulos de Emaús. Eles estavam no caminho, chorosos, caminho apertado, mataram o mestre.
Jesus morreu, Cristo morreu, e agora? Eles tristes, chorando, e de tanta tristeza, nem reconheceram que Cristo estava ali ao lado. Aliás, é assim todo o caminho. Cristo está ao nosso lado em todo instante, e Ele promete: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eles chorando, tristes, e olha, só o Senhor não sabe o que aconteceu. Mataram o Messias, mataram o nosso Senhor. E aí, quando chega na casa deles, não, fique mais um pouco, fique conosco. E aí Jesus entra e no partir do pão eles reconhecem, era o Senhor, e o Senhor saiu, desapareceu dali da presença deles. E aí eles chegam, olha, disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Percebam, eles estavam tristes, sofrendo o caminho estreito, apertado, de dor, mas ao mesmo tempo, eles perceberam algo diferente quando as Escrituras eram expostas ao coração deles ali no caminho. O coração ardendo pelas Escrituras. Eu me recordo de vários momentos. Você deve se recordar de um momento assim também. Você está adoecido, às vezes acamado, ou no leito de um hospital, e você lê um trecho da Escritura, ou você ouve um trecho de uma pregação, ou ouve a pregação da palavra, e como que por um instante você esquece de cirurgia, você esquece de dor, você esquece de tudo. Seu coração arde, porque Deus te dá plena satisfação em sua palavra, porque ela revela Cristo. Cristo é a alegria do caminho do povo de Deus. Por isso, crianças, prestem atenção, aprendam a amar a palavra de Deus. O melhor livro que vocês poderão ler um dia, vocês já têm aí. É a Bíblia. Tem muitos coleguinhas de vocês que não têm o privilégio de conhecer a Bíblia. Muitos. Tem muitos países que a Bíblia é proibida. O melhor dos livros é proibido. O livro que fala de Jesus Cristo. O livro que fala da verdadeira alegria. A verdadeira alegria não é crescer e ser um jogador de futebol. A verdadeira alegria não é ser um influencer na rede social. A verdadeira alegria está em servir a Jesus Cristo em tudo que você fizer, mesmo sendo um jogador, um influencer. Aprendam a buscar alegria na palavra de Deus, em Jesus Cristo. Há diversos textos que mostram o quanto a palavra de Deus é verdadeira alegria no meio do povo de Deus. Os irmãos devem se lembrar. Textos que falam, olha, quanto amo a tua lei, ela é minha meditação todo dia. Todo o dia. Não é simplesmente uma vez no dia. É em todo instante. Em todo instante a palavra de Deus me completa e eu a amo, eu medito nela em todo o tempo. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Lá em Josué fala, não cesses de meditar nas palavras desta lei. Medita nela todo dia. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras. Os servos de Deus, invariavelmente, no caminho estreito, encontravam plena satisfação em se alimentar da palavra de Deus. No Antigo Testamento, eles se alimentavam na esperança do Redentor que viria. No Novo, o Redentor veio. Meus irmãos, não existe satisfação, não existe contentamento, plenitude em um caminho tão estreito, se não for por Jesus Cristo. Ele é a palavra encarnada. Ele alimenta nossa alma. Ele traz
plena alegria. Lá em João, capítulo 15, versículos 10 e 11, ele diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Atentar para a palavra de Deus é caminho de alegria, disse o Senhor Jesus, plena alegria. O salmista diz: na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Vamos ler juntos? O caminho da alegria. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 32. Cristo é o caminho da alegria, mesmo que o caminho seja estreito e apertado. Ele nos abençoe. Amém. Irmãos, temos visitantes de primeira vez aqui entre nós agora pela manhã. Eu acho que lá no fundo tem um... Aqui tem também, isso. Eu vou pedir que vocês fiquem em pé para que a igreja possa vê-los. Aqui também, não sei se é de primeira vez, um casal à esquerda aqui. Vocês? Por favor. Aqui tem ali a Gabriela e a Rafaela, que são amigas de Alice, lá da ginástica. Sejam bem-vindas, viu? Podem sentar vocês duas. Aqui à esquerda, vocês... Eles têm vindo aqui à nossa igreja, né? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui em nosso meio. Eu até já conversei com eles têm ido à noite na congregação. O presbítero Edson está aqui dizendo: são da congregação, são da congregação. E ali ao fundo tem também um casal, acho que tem crianças ali também. Ah, é seu filho, irmã Graça, tá certo. É filho da irmã Graça. Seja bem-vindo aqui em nosso meio, junto com com netinhos, todo mundo aí. Que coisa boa. Podem assentar. Muito obrigada. E falando em irmã Graça, temos aniversário hoje. Vamos. Olha aí. Hoje é aniversário da Bruna e da irmã Graça também. No dia 24 é aniversário da Tatiana Borges. Eu vou pedir à Bruna, a irmã Graça, que venha aqui à frente. A Tatiana também. É aniversário do Rafa, dia 25. Olha aí. Vai fazer quantos anos, Rafa? 7 anos já. No dia 27 também é aniversário da irmã Eliana, a minha mãe. Está se recuperando de um procedimentozinho na vista, está bem, mas hoje não pôde vir. Olha aí que turma boa. Temos alguém que está entre nós que aniversaria também essa semana e a gente não chamou. Mesmo dos visitantes, se tiver alguém aqui, faz sinal com a sua mão. Não? Algum aniversário de casamento, irmãos? Não, também. Acho que agora estamos com os registros bem apurados, né? Que coisa boa. Tá certo. Vamos agradecer a Deus pela vida desses irmãos queridos aqui em nosso meio. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus tão maravilhoso, tão grande. Nos deste este dia tão bonito, Senhor, para que pudéssemos estar aqui na Tua casa, descansando no Senhor e junto com os nossos irmãos, sabendo que o Teu cuidado para conosco não cessa em nenhum minuto, Senhor. Quando paramos de trabalhar, quando paramos de nos preocupar com os nossos problemas,
E a tua palavra nos diz, ó Pai, como acabamos de ouvir agora, Pai, que tu estás sempre ao nosso lado, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Muito obrigado pela presença de Cristo na vida de cada um de nós. Abençoa-nos durante esse dia, ajuda-nos a honrarmos e glorificarmos o teu nome com as nossas vidas. Muito obrigado pela vida de cada irmã que está aqui, irmão que está aqui conosco aqui à frente, Senhor, que está fazendo aniversário. Muito obrigado pela vida da irmã Bruna. Muito obrigado pela vida da irmã Graça. Ó Pai, continua dando a elas, ó Pai, a porção do Teu Espírito Santo, Senhor, que elas precisam para viver os seus dias, ó Pai, nas suas famílias, ó Pai, nos seus trabalhos diários, ó Pai, aonde estiverem. Dá alegria, Senhor, ao coração delas, nós te pedimos. Assim também te pedimos pela vida da Tatiana e da Eliana, Senhor, ó Pai, que o Senhor as conserve firmes na fé, e sentindo, ó Pai, a graça, Senhor, ser derramada sobre a vida delas a cada dia, nós te pedimos. Muito obrigado pela vida do Rafa, Senhor, por mais um ano que tu destes a este pequeno. Abençoa a sua vida, Pai. Que a palavra que ele escuta aqui, Senhor, na tua casa, Senhor, possa germinar, Senhor. E, ó Pai, que ele venha, Senhor, a se render a Ti, nós te pedimos, como o único Salvador da vida dele. Guarda a sua saúde, guarda o seu coração das investidas do inimigo, Senhor, do homem mau também nós te pedimos, e ajuda-o no seu crescimento, que possamos também ser instrumentos de bênçãos para ele aqui na tua casa, nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus te agradecemos. Amém. Só um aviso aos irmãos, nós demos uma pausa no projeto Conhecendo as Famílias, porque nós já apresentamos as famílias que já são membros aqui da igreja, e vamos retornar assim que outras pessoas foram sendo recebidas. Então, continuem orando pela... Essa semana ainda é a família da Tati, que está até no boletim que teve aqui à frente, a Tatiana e o Ariosto, que foram a última semana apresentada. Então, tá bom. Meus irmãos, nós falamos domingo passado, à noite, de que alguns avisos seriam transmitidos de forma, ou no boletim da igreja, ou, de repente, um vídeo aí. Nós vamos estar fazendo isso à noite. De manhã também, por conta de escola, vamos tentar resumir os avisos. Então, agora, rapidamente, nós temos a Carol, e logo depois um aviso importante que o pastor vai trazer. Bom dia, irmãos. Passando rapidinho para avisar que no próximo domingo a gente vai ter aí a abertura dessa nova temporada de chás de fralda. Então, próximo domingo, depois da EBD, vai ser o chá da Cecília, a filhinha dos irmãos Jean e Vitória. Então, vamos anotar no celular ou em algum lugar, porque a gente vai ter essa semana agora para providenciarmos as fraldas. Não vamos esquecer, fraldas de tamanho M ou G, para abençoarmos essa família e nos alegrarmos com elas. Tá certo? Um bom dia do Senhor para todos. Irmãos, alguns avisos rápidos. O primeiro deles é sobre a nossa eleição de diáconos. Nós temos 5 diáconos com mandato vencendo, agora no próximo mês. Então, nós teremos eleição no próximo dia 19 de maio, certo? A convocação vai vir direitinho. Já no início do próximo mês, a gente chega com a convocação para a igreja. Mas, já com vistas à eleição, hoje nós teremos a aula de escola dominical sobre a questão do diaconato. Então, por isso, jovens e adolescentes vão permanecer aqui, justamente porque alguns adolescentes já votam, e até para que eles tenham noção da vida da igreja, de como funciona a liderança da igreja, certo? Então, nós teremos hoje a aula sobre o diaconato com vistas na eleição, que será no dia 19 de maio, certo? Então, você já pode colocar na sua agenda, mesmo antes de chegar a convocação oficial.
Outro aviso é sobre o aniversário da congregação, dia 11 de maio. Salve na sua agenda, 11 de maio é um sábado, certo? Às 17 horas, não é isso? 17 horas, na nossa congregação, tá bom? Então, coloque na sua agenda para que você não perca a data e coloque outro compromisso inadiável neste dia. Marque na sua agenda e convide outras pessoas, principalmente se elas não conhecem ao Senhor Jesus, para estarem conosco naquele dia, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. É um aviso, na verdade, aos professores. É bem rapidinho. Falamos na reunião da semana passada sobre a frequência que cada professor vai fazer. Vai ser enviado agora no grupo, tá bom? Os professores já sabem o que é só porque para eu alcançar todos aqui mais rápido. Chamar então as nossas crianças, elas possam vir até aqui à frente, possamos estar orando por ela. Deus possa abençoá-la, a cada uma delas nessa manhã. Carol, pedir a nossa irmã Carol que ore a nosso Deus, que Ele possa abençoar as nossas crianças nesse seu dia. Vamos orar. Depois que eu acabar a oração, eu vou aqui para frente para a gente sair em fila, certo? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos mais uma vez na Tua casa, no Teu dia, para aprendermos das Tuas verdades, Senhor. O Senhor possa estar abençoando esse momento de ensino que teremos nessa manhã, em todas as classes, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um de nós. Pedimos de maneira especial pelas crianças, que a palavra que tem sido plantada no coração delas, Senhor, possa germinar, frutificar, trazendo frutos de salvação, Senhor, de redenção. Guarda-nos em Teu nome, abençoa todo esse dia, que seja guardado, que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, como estão vendo aí no aviso, teremos o nosso intervalo de 15 minutos. Logo depois estaremos iniciando aqui classe dos adultos, mais jovens e adolescentes.
Ela está piscando, é? Não, ela tá piscando, só que o problema é no cabo. Ah, ok. Aí o problema é mais embaixo. Aí se quiser pedir pro pessoal vir mais pra frente. Vocês testaram ela isoladamente? Testou, não cabe mesmo. Ok. A TV em si tá ok, mas se quiser pedir pra vir, tá. Pronto, tranquilo. Vamos já começar, já já.
Nós vamos iniciar nosso estudo. Vamos abrir a Escritura em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Até aqui vamos orar. Santo Deus, nós te rendemos graças pela tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que, por misericórdia, nos instrua, nos ajude a compreender o que a tua palavra ensina a respeito do diaconato. Dá-nos que sejamos encontrados fiéis em todo este processo de eleição, para o bem da tua igreja, para a glória do teu nome, Senhor. Pedimos isso no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Oficiais segundo a vontade de Deus. O texto que está aí é porque esse é um curso que eu falo sobre presbíteros e diáconos. Hoje nós vamos falar especificamente sobre o diaconato com vistas à eleição no próximo mês, certo? O texto que eu uso como base do estudo completo é o texto de 1 Pedro 5, de 1 a 3, que é o texto em que Pedro fala que a vontade de Deus é que haja no caso, presbíteros, líderes, né, que pastoreiem o rebanho como Deus quer, não por sorte da ganância, não como dominadores, mas tornando modelos para o rebanho, porque nós temos um supremo pastor que há de cobrar dos seus líderes. Dito isso, eu trago uma introdução sobre os ofícios na Igreja Apostólica. Eu vou pular a parte dos presbíteros e depois eu chego na parte dos diáconos, tá bom? A Igreja Apostólica, eu falo a Igreja no período dos apóstolos, no período apostólico, ela tinha 4 ofícios: o de apóstolo, evangelista, de bispo ou presbítero, é a mesma coisa, e diácono. Os ofícios englobavam áreas de outro ofício também. Por exemplo, um presbítero não... Vou dar um exemplo bem do nosso cotidiano. Um presbítero não está isento de cuidar do serviço do culto. Isso é uma tarefa exclusiva de um diácono. Não. O presbítero também serve. Isso é só um dos exemplos. Da mesma forma, o apóstolo ele também englobava
todas as funções. Tanto que começou assim, os apóstolos faziam tudo. Tanto a questão de pastoreio da igreja, quanto a questão de diaconia. O termo, inclusive, no nosso texto, nós vamos ver mais à frente, ligado ao que os apóstolos faziam, e por eles estarem com tanta tarefa, aquilo estava acontecendo problemas lá na distribuição das viúvas dos helenistas, mas eles faziam. Não é que eles estavam agora proibidos de fazer porque o diaconato foi instituído, mas havia o que um ofício fazia, não existe uma parede delimitadora rígida em alguns aspectos. Em outros aspectos, ela é exclusiva, mas nós vamos ver isso mais à frente. A diferença nos ofícios não tornam o oficiante mais ou menos digno. Vou dar um exemplo falando das pessoas da Trindade. As diferenças nos ofícios de Cristo, do Pai, do Espírito Santo, das funções que eles exercem na Trindade, não tornam eles mais ou menos dignos. Eles ontologicamente são iguais. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo são o mesmo Deus, mesma glória, mesmo poder, mesma honra, mesmos atributos. Da mesma forma, nós não somos colocados como mais ou menos dignos de acordo com o ofício que você ocupa, no sentido de você, aos olhos de Deus, é imagem de Deus, remida pelo sangue de Cristo, do mesmo modo que um diácono que um presbítero você como pessoa diante do Senhor, você não tem mais dignidade. Deus viu ele mais digno e aí Deus chamou ele para... Não tem relação com a sua pessoa, certo? Outro aspecto também, ainda introduzindo a questão dos ofícios na igreja no período apostólico, é que haviam ofícios temporários e ofícios que foram perpetuados, e é o que nós vamos ver nas diferenças. Eu trago esta citação de Thomas Whitterall, eu não sei como pronuncia exatamente isso, este nome, mas ele é autor de um livrinho chamado A Igreja Apostólica. É um livrinho bem pequenininho que fala dos ofícios, e aí ele fala assim: todos os ofícios na igreja têm a sua origem no Senhor Jesus. Ele mesmo é o autor e a personificação de todos eles. Ele é o apóstolo da nossa profissão, é o evangelista que anuncia a paz a todos os que estão longe e perdidos e aos que estão perto. É o grande pastor das ovelhas, o presbítero das almas, é o diácono ou servo que veio não para ser servido, mas para servir. Todos os ofícios na igreja estão personificados na pessoa de Cristo. Isso aqui é algo muito importante, que a igreja precisa olhar os ofícios, primeiro que não é uma invenção humana. Não foi, simplesmente, nós gostamos disso aqui, vamos criar esse ofício. Não foi a igreja presbiteriana que inventou. Os ofícios nascem da vontade de Deus de criar líderes para conduzir o seu rebanho à imagem de Cristo. E estes líderes devem refletir o caráter de Cristo. Assim, os ofícios têm na pessoa de Cristo o modelo de oficialato. Dito isso, primeiro dos ofícios, este é um ofício temporário na igreja, é o ofício apostólico. E havia alguns requisitos. Você já deve ter escutado assim: apóstolo bom é apóstolo, alguém já ouviu? Morto. Apóstolo bom é apóstolo morto. Por que apóstolo morto? Porque a Escritura, quando trata dos apóstolos, um dos requisitos para ser um apóstolo é ser testemunha ocular de Cristo. E Paulo, na sua defesa apostólica, ele diz isso: eu vi a Cristo, eu estive com Cristo. Nascido fora de tempo, mas Cristo ressurreto apareceu a mim.
Era uma das defesas do apóstolo Paulo, do seu apostolado. Então, para você que anda aí na internet assistindo um vídeo aqui e acolá, apóstolo fulano, você viu que palavra abençoada, que o apóstolo bom é apóstolo morto. É falso apóstolo, ele está se intitulando apóstolo. Não quer dizer que ele é um herege, ele vai para o inferno por causa disso. Não, não é essa a ideia. A ideia é que ele está equivocado. Às vezes ele está só na nomenclatura, sem conhecimento da Escritura, e foi nessa direção. Mas boa parte deles, por outro lado, é falso mestre. Boa parte é, de fato, pessoas mal intencionadas que mercadejam a fé. Mas o primeiro aspecto aí é testemunho ocular. E por aí você já percebe que é um ofício temporário. Por quê? Porque ninguém aqui tem mais de 200 anos, quanto mais ter sido testemunho ocular da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Outro aspecto apostólico desse ofício é que eles eram enviados diretamente por Cristo. Não basta ter visto a Cristo para ser um apóstolo. Tem que ter sido enviado por Cristo para esta missão apostólica. E, no caso do apóstolo Paulo, como nascido fora de tempo, enviado aos gentios pelo Senhor Jesus Cristo diretamente. Certo? Os apóstolos, eles eram dotados de poderes miraculosos. Então, o apóstolo, você deve se lembrar de vários relatos. O apóstolo, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. O dom da cura, eles tinham o dom da cura. Eles tinham poder que atestavam o envio de Cristo e atestavam a palavra que eles levavam. Então, é por isso que nós não cremos mais no dom da cura. Olha, tem um irmão ali que tem o dom da cura. E o que é que ele está fazendo que ele não vai no hospital? O que é que ele está fazendo que ele... Não, porque quem tinha o dom da cura, ele tinha, de fato, o poder diante do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, curar. E os sinais e prodígios, eles seguiam os apóstolos. Uma das credenciais do apóstolo eram sinais e prodígios feitos por meio deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Outro aspecto, a autoridade para conferir o Espírito pela imposição de mãos. Isso é interessante, porque isso era via... era um caminho via apóstolos, certo? E, por último, esse nós falamos aqui, quando falamos da Escritura, expositores e tutores infalíveis da revelação permanente de Deus à Escritura. Eu fiz questão de colocar revelação permanente, porque existe revelação temporária. Como é assim? Quando eu falo isso, eu falo na seguinte questão: há coisas que foram reveladas e que não foram inspiradas para permanecer para a igreja. Nós não sabemos o que Deus revelou para Paulo quando ele subiu ao terceiro céu, porque não era lícito referir aos homens. A autoria ou a tutela de Paulo. E esse foi um dos argumentos, inclusive que conferiram autenticidade a esta carta, certo? Nos primeiros séculos. Então, primeiro ofício que destacamos, e nós estamos passando nesses primeiros rapidamente mesmo, para você ter uma noção de como funcionavam os ofícios no início da igreja, do período pós-subida de Cristo, certo? Ascensão do Senhor Jesus Cristo. Segundo ofício, o de evangelistas. Essa é uma imagem aí ilustrativa de Filipe batizando o eunuco, certo? Os evangelistas, eles tinham algo... a função deles era, de fato, parecida com a nossa função de evangelista ou missionário. Mas não confunda, quando a Escritura falar de evangelista, com o nosso evangelista de hoje. Não é a mesma coisa, não é um ofício. Hoje nós temos esta função
mas não é um ofício na igreja dado para perpetuar. Ah, mas por que não é dado para perpetuar? Porque um dos aspectos é que ele era... É o último, inclusive, que está aí no slide. Ele era temporário, pois ele era ligado ao ofício apostólico. O evangelista, ele estava ligado, era como um braço do apóstolo, certo? Eles viajavam de um lugar para o outro pregando o evangelho. Eles agiam como emissários do apóstolo para uma igreja específica. Olha, vá lá àquela igreja e cumpra esta missão. E aí a Escritura traz Timóteo, Filipe como exemplos de ligados aos apóstolos, cumprindo esse ofício de evangelista. Você vai perceber, por exemplo, que o evangelista ele não se enquadra no apostolado, não se enquadra no presbiterato e nem se enquadra no diaconato. Filipe é um dos casos em que ele é eleito um diácono, mas ele exerce uma função de evangelista. É por isso, por exemplo, que Filipe batiza. O evangelista ele tinha o ministério da palavra ligado, mas era um ofício temporário ligado ao apostolado. Então, acaba o apostolado, acaba o ofício de evangelista. Certo? O outro ofício é o de bispos ou presbíteros, criados para instruir e governar a igreja após a vinda de Cristo. Mas esse ofício, apesar de a gente não vai entrar nele a fundo, o ofício de evangelista não é um ofício criado exclusivamente no período apostólico. Ele é derivado de algo que veio antes. Alguém aqui sabe qual é, tirando os presbíteros, quem for presbítero não pode responder. Quem sabe qual é a origem da palavra presbítero? O que significa a palavra presbítero na língua grega? Ancião. E vem de onde esses anciãos? Qual a origem dessa função dentro do povo de Deus, de um ancião? Alguém lembra um episódio bem marcante em que líderes são levantados, olha a dica, no meio do povo de Deus em Israel? Moisés. É exatamente quando Jetro percebe ali em Israel aquela sobrecarga de tarefa em cima de Moisés. E diante daquela sobrecarga, Jetro fala, olha, você não aguenta isso aí, esse fardo é pesado demais. Tem demandas demais, porque Moisés funcionava como um juiz. Então, olha, meu marido brigou comigo, vai até Moisés. Ah, meu filho não quer me obedecer, vai até Moisés. Agora imagine aquela multidão, a fila, o dia todo, só julgando e sem tempo de fazer nada. E Jetro falou, olha, isso não é bom, não é saudável. Mas é interessante que você pode pensar, isso aí nasceu da cabeça de Jetro. Lá, quando você estuda o texto, lá vai dizer assim, olha, parafraseando, consulta ao Senhor se essa ideia é vontade dele. E aí, a partir disso, Moisés estabelece os anciãos, os líderes, que conduziriam o povo como rebanho. Então, voltando agora para o Novo Testamento, Israel já tinha uma visão natural de que a igreja não é congregacional. Não é a congregação que governa. Esse modelo não é bíblico. Eu não vou citar as denominações, nem precisa, mas boa parte das denominações, especialmente as arminianas, são de governo congregacional. São os membros quem decidem as coisas. Você não vai ver isso na Bíblia nunca. Não tem um versículo da Bíblia dizendo que o povo
tomava decisões. Não tem. Quem tomava decisão era a liderança. A liderança provocava a assembleia. Sim, você vai ver isso na Bíblia. Mas você não vai ver a condução da assembleia sobre decisões. E falando sobre o diaconato... Como é? Quando botou a Assembleia para votar foi de Pilatos. Crucificam. Mas, então, neste ponto, aqui já tem um ensino para a igreja. Nós somos uma igreja presbiteriana. E por que somos presbiterianos? Porque a igreja apostólica era presbiteriana. Não no sentido denominacional, mas no sentido de forma de governo. Quando houve disputa lá para saber o que fazer, se os gentios entravam na igreja, eles consultaram o quê? A Assembleia? Convocaram os presbíteros, se reuniram no concílio em Jerusalém. Presbíteros e apóstolos. Como nós não temos mais apóstolo hoje, convoca quem? Os presbíteros. Os presbíteros continuam com a liderança. Enquanto os apóstolos e evangelistas plantavam os trabalhos, os presbíteros eram eleitos localmente para cuidar da vida de novos convertidos. Você vai ver Paulo falando, passava em cada cidade elegendo presbíteros. Mas não era Paulo que escolhia, não, viu? Isso aí é um detalhe. Você vai ver que eram eleitos. E a palavrinha para eleitos tem origem em voto com a mão. Hoje a gente tem mais uma restrição de se expor, né? Vou votar contra aquela pessoa, ele é meu primo, ele é meu amigo. A gente fica, às vezes, com receio disso. Não tem receio de votar não em quem você, biblicamente, percebe não se encaixa no ofício. Seja por mau testemunho, e aí isso é terrível, seja por... Não, é porque... Olha, eu vou dar um exemplo. Eu conheci pessoas, diáconos, que foram indicados para ser presbíteros e falaram assim, não, Deus me chamou para ser diácono. Eu tenho convicção da minha vocação, eu não quero ser presbítero. E já vi pessoas, eu conheço dois especificamente, dois casos, de pessoas que eram presbíteros e falaram, não, eu acho que eu errei e a igreja errou, eu sou diácono. E aí, na outra eleição, ele declinou, e quando teve eleição para diácono, foi eleito, e os dois passaram muitos anos sendo diáconos, hoje não estão na ativa. Mas por quê? Convicção de vocação. E aí, é por isso que a igreja precisa de convicção de voto, de entender o que é a vocação, entender quais são os aspectos que Deus quer para estes ofícios, para não votar errado, para não colocar alguém que não deveria estar no ofício. Isso é mal para a igreja e é mal para a própria pessoa. Os presbíteros decidiam as questões junto com os apóstolos. Isso é interessante. Você vai ver que os apóstolos se reuniam com os presbíteros para tomarem decisões. E aí eu começo a entrar na questão dos diáconos. Eles foram instituídos para servirem as viúvas dos helenistas. Nós vamos ver isso logo mais, quando estudarmos mais a fundo esse texto. A função se estendeu, porque inicialmente ele foi criado mesmo para aquela necessidade específica, para servir as viúvas dos helenistas, que estavam sendo esquecidas. Mas a função se estendeu para a igreja do Senhor. Cuidavam de suprir as necessidades dos mais pobres, e o raio de ação deles era limitado à igreja local. Era assim que acontecia. Diferentemente dos presbíteros, que eram convocados para reuniões abrangentes da igreja, os diáconos tinham função local. E é assim em nossa igreja, não porque queremos que seja assim,
mas é porque ele foi instituído para ser assim. E nós, como Igreja do Senhor, seguimos a sua instituição e não a nossa vontade. E aí eu vou pular, se tiver como pular para o slide, eu vou pular assim, acho que ele passa rápido, que é a questão dos presbíteros, e aí a gente chega nos diáconos. Chegando já, viu? Nos diáconos, que eu tenho como texto que abre o texto de Atos, capítulo 6, que nós lemos, que é o texto da instituição diaconal. Eu trago com três perspectivas. A primeira delas é que, para haver instituição, aconteceu um problema. Houve um problema, assim como ali em Moisés, eu digo que o pontapé inicial do presbiterato veio através de um problema. Ali também, no diaconato, havia um problema. A igreja crescia, o versículo 1 vai falar que a igreja crescia, e é problema bom a igreja crescer, né? Já adiantando, a igreja está crescendo, a nossa igreja está crescendo, nós vamos ter que aumentar o número de vagas para o diaconato. E é algo que você já esteja em oração, pedindo a direção do Senhor quanto a isso. É um problema bom, mas um problema que requer atenção e solução. E aí o texto vai dizer que houve murmuração dos helenistas contra os judeus. E quem eram os helenistas? Os helenistas, irmãos, eram judeus nascidos fora de Jerusalém. Alguns dispersos por perseguições antes de imperadores, talvez na revolta dos macabeus lá atrás. E eles voltavam a Jerusalém regularmente, nas festas em Israel. Alguns faziam o seguinte: nasceram fora de Jerusalém, de Israel, e estavam lá. Você mora onde? Eu moro no Egito. Eu nasci aqui no Egito. Meus pais são de Israel, vieram para cá, tal. Mas na minha velhice eu vou passar em Israel. Era assim. Eles planejavam e muitos voltavam para Israel na velhice, viviam a velhice para morrer em Israel. Helenistas tinham eram judeus. A sua língua materna não era o hebraico, era, sei lá, grego. Aí lá em Pentecostes tem a lista, né? Nós somos pardos, medos, tal. E nasceram com outro idioma, mas eles se consideravam judeus. Por quê? Porque a sua família era judia. Dito isso, eles começaram a reclamar: olha, as viúvas dos judeus que nasceram em Israel, tudo certinho. A cesta do amor vai para eles direitinho. Mas a nossa, não. E aí eles começaram a reclamar. E os apóstolos olham para a questão, para esse problema, e vão tomar uma solução. Mas há alguns termos importantes aí. Um deles é viúvas. Se você varrer a escritura para esse termo, nós não vamos abrir textos para falar sobre viúvas, mas você deve se recordar o quanto a Escritura fala das viúvas. Há várias leis no Pentateuco e nos profetas denunciando pecados de Israel, pecados ligados ao quê? A esquecer-se das viúvas. Mas você deve se lembrar também que este era um problema que não parou ali na chegada de Cristo. Você vai ver Paulo falando sobre as verdadeiramente viúvas. Vocês lembram disso? Os irmãos sabem o que eram. Por que Paulo fala das verdadeiramente viúvas? Olha, cuidado com aquelas que são verdadeiramente viúvas. Isso por quê? Porque tinham as falsas viúvas. Alguém sabe o que eram falsas viúvas? Pode falar, se você souber. Se tem a verdadeira, tem a falsa, né?
O que é uma falsa viúva no sentido do termo viúva? Um de cada vez. Se puder, aguarda o microfone. O outro microfone está fácil? Está ali. O que era uma falsa viúva? Pode falar, irmãos. Como? Com o marido vivo? Não. Vamos começando. Porque Paulo fala para, olha, ter cuidado com as que são verdadeiras viúvas. Então tem falsa, né? Se tem verdadeira, tem falsa. Opa! As que tinham o apoio da família são as falsas viúvas. Por quê? Porque elas tinham o apoio da família, mas na hora da distribuição estava ali, ó, eu também preciso. E nisso, irmãos, isso ensina que o diácono deve ser alguém, ó, sábio. Alguém, eu vou usar um termo aqui, mas entenda da melhor forma, esperto. A gente fala assim, macaco velho. Alguém que não é fácil de ser enganado. Por quê? Porque no meio do povo de Deus existem as falsas viúvas. Eu já presenciei casos de pessoas. Eu fui diácono antes de ir para o seminário, e quem foi diácono sabe que volta e meia tem. Você tem que ter essa sabedoria, porque tem as pessoas espertas que não precisam, mas estão ali, ó, comendo pelas beiradas, literalmente. Mas casos de pessoas do tipo recebiam a cesta do amor, não só da igreja presbiteriana, recebia lá umas 5, 6 cestas do amor todo mês. E aí, em uma das visitas, por um acaso, o diácono avistou no quarto dela o mercadinho. Era um mercadinho, um depósito. Uma falsa viúva. Não precisava. Esse é um aspecto que precisa ser muito bem vislumbrado pelo diácono. O diácono tem que ter olho de águia para perceber aproveitadores no meio do rebanho. E às vezes são crentes mesmo, crentes no Senhor Jesus Cristo, que tem uma área de fraqueza mesmo. A área de pecado dele é essa aí. E às vezes ele luta. Mas precisa de sabedoria, não só para identificar, mas para abordar muitas vezes. Como é que você aborda? Rapaz, o irmão que fez isso, olha, é ainda parente do pastor. Agora, como é que eu vou falar agora? Pense aí. Ou constrangimento grande, é meu irmão de sangue, é meu parente, e eu preciso... E aí entra toda uma questão de conflito, de necessidade de sabedoria. É por isso que a Escritura fala que o oficialato não pode ser exercido por neófito. Meus irmãos, não são poucos oficiais ou pessoas que trabalham em igreja que se desviam da fé, porque veem muita coisa. Na lida com crente, começa a vislumbrar comportamentos terríveis dos crentes. Você vai repreender alguém e a pessoa chega cheio de pedras e farpas. E aí o diácono, às vezes, fica constrangido. Não vou voltar de novo para aquele irmão, não. Como é que eu vou voltar para aquele irmão? Volte. Você tem autoridade da parte de Deus. Você é autoridade da parte de Deus
E a ovelha, olha aí, ó, presta atenção. E você prometeu aqui ser submisso às autoridades enquanto elas forem fiéis à Escritura. Ela está sendo fiel? Seja submisso. Sobre termo viúva, sobre distribuição, esse termo aí é importante por quê? Porque no texto grego a palavra é diaconia. Isso porque alguns chegam a dizer que esse texto não se refere à instituição diaconal, porque lá não usa o termo diáconos. Mas o texto traz 2 ou 3 vezes que o aspecto ali era de fato do serviço específico da diaconia, certo? E o outro termo que eu uso, estavam sendo esquecidas. E aí, irmãos, a gente precisa ter cuidado com isso, porque isso é um pecado sério. Lembre-se que ele é tão sério que promoveu a instituição de um oficialato na Igreja do Senhor Jesus Cristo. Os diáconos precisam ter o olhar de águia, ver de longe a necessidade. O diácono precisa, de fato, perceber, olha, aquele irmão tem vindo à igreja com o sapato furado. Opa, não, mas ele chega de carro aqui, normal. Não, é porque ele é tranquilo, ele quer viver vida simples. Não é, mas você tem que ficar atento a coisas, alguns sinais, às vezes sutis. Porque talvez aquele irmão está mal colocando o pão na mesa. Mas talvez não. Mas a sabedoria para que ninguém seja esquecido na distribuição da manutenção básica. Segundo aspecto, prioridade. Esse oficialato foi criado porque existe uma prioridade no presbiterato, que é a prioridade da palavra. Os apóstolos, eles atestam que não é bom que nós deixemos de se dedicar à oração, não só a palavra, a oração e a palavra, para resolver a distribuição diária. Isso mostra o tanto que nós devemos nos voltar a esse aspecto, e aí eu digo que nós precisamos mesmo tentar passar cada vez mais estas questões para a junta diaconal. Eu falando de pastores e presbíteros mesmo. Chegou a demanda até nós, junta diaconal. Algumas, de fato, a gente consegue resolver sem prejudicar, porque o ponto lembra que eu falei que os ofícios superiores normalmente englobam os inferiores? Isso não nos inibe de fazer, nós podemos fazer. O ponto às vezes aquele cuidado do serviço vai atrapalhar o ministério que tem prioridade. Quando ele vai atrapalhar, a gente tem obrigação de fato, passar para a junta, passa para os diáconos, porque é tarefa deles o cuidado com as viúvas. E aí ele fala da consagração. Nós nos consagraremos, eu não vou entrar nesse aspecto, porque isso tem mais ligação com o presbiterato, e apostolado e presbiterato. Por fim, ele dá um parecer, eleição. A palavra para eleição é escolha criteriosa. Eu vou votar nele porque ele é meu marido. Eu acho que ele não tem a vocação, não, mas olha, ele vai ser diácono, vai ser Não faça voto assim, não. Escolha criteriosa. Se você acha que ele não tem vocação, fale com ele. Você, como auxiliadora idônea, fala, olha, esse aspecto eu acho que te desqualifica, meu bem. Não, por vocação mesmo, acho que você tem mais nesta direção do que nesta. Então, declina o seu nome. Talvez você esteja errada como esposa, no sentido de, na sua identificação.
mas talvez você esteja certa e você vai abençoar a igreja do Senhor. Escolha criteriosa. Lá escolhe esses 7 homens. Provavelmente por uma questão numérica significativa, porque aponta para uma ideia de completude, e porque era uma o filho do pastor correndo, né? Mas é por uma boa causa. Cadê o diácono para... Não, é o filho do pastor, não vou falar. Fale! Você tem autoridade sobre o filho do pastor também. Escolhe 7 homens, mas não quer dizer que é engessado este número, como era o número dos apóstolos. Eram 12. 12 apóstolos. Porque eram 12? De fato, por causa das 12 tribos mesmo de Israel. Tinha relação com as 12 tribos. E, além disso, e Paulo entra onde nessa história? Paulo era o 13? Não. Paulo era o 12º. Paulo só entra após a morte de Tiago. Lembre desse aspecto aí. Eram 12 apóstolos, certo? Lembre da escolha criteriosa. E, em Atos, os apóstolos trazem requisitos que nós vamos tratar logo após esse slide. Mas ele traz ali, nesse texto, tem que ser homens. Não tem diaconisa na Bíblia? Não. Oh, que pena. Não tem, não. Como ofício, não. Tem como serviço. Serviço. Porque diaconia é serviço. Você vai ver mulheres piedosas que serviam a Cristo, inclusive. Serviam a Cristo. Mulheres que seguiam os apóstolos e serviam os apóstolos. Você vai ver o serviço, mas como ofício, liderança, não. Não é bíblico, não tem. Por que na igreja presbiteriana não tem diaconisa? Porque não tem na Bíblia. A resposta pode responder de bate e pronto, porque não tem na Bíblia. E será que não tem uma diaconisa? A Júnias, uma diaconisa, Júnias. Pode espremer aí, esprema. Aí você vai ver assim, mas está marejando ali, está quase saindo, está úmido. Não está úmido, não, está seco mesmo, não tem nada. Não tem ofício de diaconisa. Você vai pegar um texto, tentar... Meus irmãos, essa tentativa é tão forte, a tentativa do feminismo, de colocar a mulher na liderança, é tão forte que atingiu as editoras de tradução da Bíblia. Uma das traduções que... Eu não me recordo se foi a própria NAA, a Nova Almeida, eu não me recordo se foi ela, mas na minha memória foi ela que, no início, quis colocar o termo lá, diaconisa, lá para... Acho que no caso de Júnias, parece. E aí... pessoal, os exegetas caíram em cima. Opa! No texto não diz isso. E aí eles voltaram atrás, mas tentando para que na sua leitura você se acostumasse com o nome diaconisa. Mas não tem. Você vai perceber que a instituição é para homens e que a qualificação é para homens. Lá quando Paulo fala no texto a Timóteo. Testemunhas, e aí a ideia é homens dispostos a dar a vida pela verdade. Não é meio homem, não. É homem disposto a dar a vida. Como diz no Ceará, é macho mesmo. Cheios do Espírito Santo. Irmãos, a gente às vezes pensa que o diácono tem que ser o pobre. Não, o fulano é pobre, então... ou fulano... irmãos, isso é uma prática na igreja. Homens instruídos, só quero educacionalmente, né? Não, é outra palavra. Intelectualmente. Homens intelectuais, presbíteros, homens que não são intelectuais, diáconos. Isso é muito comum. A Escritura, quando fala de cheios do Espírito e cheios de sabedoria,
Vocês estão falando de homens que não sabiam ler. Naquela época, leitura nem era necessária para a vida. Hoje em dia, a pessoa que não sabe ler sofre para viver. Para pegar um ônibus. Eu conheci uma senhora que, para pegar um ônibus, ela falou, olha, eu já perdi vários ônibus porque eu não sabia ler o ônibus e pedi informação, a pessoa me deu a informação errada. Então, eu entrei. Mas, naquela época, leitura para a vida, nada. Então, pense nisso intelectualmente. Tanto é assim que quando se deparavam com a sabedoria dos apóstolos, eles se surpreendiam. São pescadores, homens iletrados, mas cheios do Espírito e cheios de sabedoria, porque conheciam a palavra de Deus. Andavam perto do Senhor. Então, pense que não é porque a pessoa... não que seja errado você ser bem-sucedido intelectualmente, profissionalmente. Não é esse o problema. O problema é você votar por causa disso. Irmãos, isso é muito comum. Aliás, não é só na igreja. Candidatos nas nossas vias públicas. As pessoas votam, não, fulano, ele é alguém da alta sociedade, vai votar nesse pé rapado. É assim que as pessoas falam, e votam. E na igreja, as pessoas trazem o modo de pensar para votar assim. Homens cheios do Espírito e cheios de sabedoria, é o que os apóstolos trazem como requisitos. Mas, mais à frente, ainda que sobre o texto de Atos, prestação de contas. A quem eles prestam contas? Naquele caso ali, aos apóstolos. Então, eles estão ligados diretamente a nós e eles prestam contas. Como é que eu sei que eles prestam contas? Porque o dinheiro era entregue às mãos dos apóstolos. E porque há ali imposição de mãos. Imposição de mãos aponta para a autoridade. Quando um pastor é ordenado e recebe imposição de mãos, um presbítero, um diácono, aqueles que impõem as mãos apontam para a autoridade de um concílio sobre aquela pessoa. Aquela pessoa, não, agora eu sou presbítero, agora eu sou diácono, agora eu sou pastor, faço o que eu quiser, vou ali abrir uma igreja. Não é essa a ideia. Você está sob a autoridade. A igreja de Cristo funciona assim. Deus escolheu os concílios como meio de governar a sua igreja. Então, eles prestam contas ao ofício superior. Na instituição eram aos apóstolos, mas na instituição, nas igrejas, nas eleições nas igrejas, eram aos presbíteros. Eu trago destaque sobre esses três eleitos, porque o primeiro e o segundo são tratados como homens cheios do Espírito Santo, no texto. Estevão é tratado assim. Filipe, logo depois, sai para evangelizar, para pregar a palavra. E isso mostra um detalhe. Não, vou escolher aquele diácono. Ele não entende nada de Bíblia, não, mas ele é um cara muito servidor, um homem muito disposto a servir. Irmãos, como é que ele é cheio de sabedoria se ele não conhece a Escritura? Porque a sabedoria da qual a Escritura se refere é a sabedoria da palavra de Deus. Então você vai ver Filipe pregando a palavra com intrepidez, explicando o Antigo Testamento. Então, é requerido dos diáconos, mas eu fui eleito, na época eu não conhecia mesmo, não. Então é hora de você acordar e começar a estudar a Escritura mais. Porque é requerido o conhecimento da Escritura mesmo. Os oficiais da igreja devem ser os primeiros a conhecer bem e manejar bem a palavra do Senhor. O rito lá foi oração, suplicando a bênção de Deus, submissão à boa mão do Senhor sobre a vida daqueles homens e a imposição de mãos, que foi a expressão de autoridade sobre a vida daqueles homens. Qualificações para o ofício.
são relativamente simples de se entender, mas não são fáceis de se achar. É por isso que, na verdade, são qualificações que devem se aplicar a todo homem. Eu não vou ser, e aí eu não vou ser diácono, então eu não preciso ser respeitável. Eu não vou ser respeitável, é homem de honra, digno, honrado. Homens de palavra, homens que... Isso você pode depois estudar com calma o texto, e meditar nele mesmo e perceber. Homens de palavra, homens que dizem sim, sim, não, não. Não homens que são afeitos à mentira, afeitos a duas conversinhas. Homens de palavra, dignos. Não inclinados a vinho. É o texto, se você quiser abrir, você pode ir até conferindo o texto. Eu vou fazer uma leitura rápida do texto, desse texto. 1 Timóteo 3, ele diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, que é a ideia de dignos, honrados. Imagine alguém que tem uma má fama, seja no seu trabalho, na sua família, e aí você elege má fama porque é mal mesmo, não porque alguém difama, mas porque de fato é alguém que não dá testemunho, é essa a ideia. E aí ele diz, de uma só palavra. Mas é só para diácono isso? O Senhor Jesus disse que a palavra do crente tem que ser o quê? Sim, sim? Não, não. O que passar disso vem de quem? Do maligno. Aí ele diz, não inclinados a muito vinho. Paulo fala aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Você tem que ser sábio para apaziguar demandas, e você é dado aquilo que traz demandas. É o contraditório. É muito, né? É a ideia mesmo de você não ser... porque, de fato, não há, biblicamente, não há pecado no tomar o vinho, na bebida em si. Há pecados ligados à bebida em si? Há. E aí, mas deixa isso para um estudo mais específico sobre isso, que a gente pode, em momento oportuno, trazer. Você vai ver, o exemplo é Paulo para o próprio Timóteo, fala, olha, e Timóteo era um oficial, era um pastor. Ele fala, olha, tome vinho por causa das suas constantes enfermidades, porque, de fato, não há uma direção bíblica proibindo, há uma direção bíblica regulando o uso. Certo? Mas deixa para outra oportunidade. Mas veja, não inclinados a vinho. Não é alguém que é amante da bebida. Ah, não, mas eu não me embriago, mas eu gosto de beber muito. Epa, tem cuidado. Este não é a direção para um oficial, para um líder. Não cobiçosos. Por que não cobiçosos? Alguém imagina por que não cobiçosos? Vai lidar com dinheiro. Eles vão receber o dinheiro para ajudar as viúvas dos helenistas. Se for alguém cobiçoso, vai ser mais tentado. Perceba que há um cuidado aqui que é interessante. Ele está dizendo, tem crente que é salvo em Cristo que não pode exercer liderança, porque são pessoas tentadas na área do dinheiro, apegadas demais ao dinheiro. E ela pode ser tentada a pecar com o dinheiro que não é dela, que pertence à obra do Senhor. Homens fiéis, ele fala no texto, conservando o mistério da fé com a consciência limpa.
é alguém que busca fidelidade ao Senhor. E fidelidade é algo que permeia todas as áreas. Não precisa especificar muito. Mas ele fala, experimentados, que sejam primeiros, ele diz assim, também, versículo 10, também sejam estes, primeiramente, experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Aqui, a ideia é a de homens que, no seu testemunho, eles já foram provados nas áreas que precisam ser, nas áreas que são previstas das qualificações. Olha, de fato, ele é alguém que mexe com dinheiro e não se ensoberbece, ele é alguém misericordioso com o dinheiro, ele é alguém específico assim? Não. Ele está experimentado nessa área. Ele é alguém de uma só palavra. Olha, eu já testei que por várias vezes a gente já percebeu que ele é alguém de palavra, alguém verdadeiro, você pode confiar. A gente fala assim, né? Dá ouro em pó. Você confia nesse homem. E aí a ideia ele não é neófito. Isso aqui é o oposto de experimentado, é o oposto de alguém novo na fé. Não, ele se converteu tem pouco tempo. Mas é alguém servidor, é alguém que tá bom. Mas ele não foi experimentado ainda. Ele precisa ser maturado na fé. Precisa ainda passar por várias áreas desse caminho estreito. A ideia de experimentado é esta. Maridos de uma só mulher. Como é isso, maridos de uma só mulher? Como é que isso se aplica hoje? Literalmente, se aplica hoje ainda em algumas culturas, irmãos. Alguns missionários, por exemplo, se deparam com culturas poligâmicas. E chega lá, tem várias pessoas que ainda têm mais de uma mulher. E naquela cultura, se civilmente ele se apartar de... se aparta fica com a mais antiga e as outras ele divorcia. Nessas culturas, se eles fizerem isso, algumas são condenadas à morte, outras condenadas a viver na miséria. E os missionários fazem a instrução que os apóstolos faziam. Olha, não foi assim, né, que Deus criou. Deus criou para ser os dois, uma só carne, só dois. Mas a transição era, você não pode ocupar cargo de liderança. Isso, por quê? Porque não é a vontade de Deus que o modelo seja você. E em nossa cultura, como é que isto se aplica? Existem casos de crentes que caíram e estão no segundo, terceiro casamento, que nós entendemos que se aplica ao fato de que... nós não vamos entrar também especificamente explicar os detalhes sobre casamento e novo casamento, mas o ponto novo casamento não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Novo casamento, no sentido, quando a parte é culpada, é pecado, é grave, mas não é blasfêmia. Certo? Ela não recebe uma disciplina ad eterno, no sentido de ser excluída do rol de membros e ficar até a morte excluída como alguém que blasfemou contra o Espírito Santo. Mas, dito isso, são casos que a gente precisa rever com critério para que a gente não incorra no erro de eleger como oficial. Vou me ater a isso, por causa do nosso tempo, porque isso aqui abre um estudo grande, um leque grande para conversar especificamente sobre casamento e novo casamento. Que governe bem seus filhos. Rapaz, o filho do pastor é traquino. O filho do diácono é traquino. O filho do presbítero, é assim. Eu fui filho de presbítero, e eu era traquino. Mas não era por falta de governo. Aliás, era somente pelas costas, porque meu pai sempre foi muito, muito disciplinador. A gente
respeitava, até hoje, respeita meu pai por isso, porque ele de fato criou a gente bem criado. Mas a estutícia está na criança, certo? Então, cuidado para você não pegar isso aí e dizer assim, mas ele tem um filho que é Peralta. Às vezes a genética dele é peraltismo. O que você tem que olhar é se as atitudes dele são de omissão ou de bom governo. Certo? Então, cuidado só com esse aspecto. Outro aspecto é quando os filhos já chegam na maioridade. Lá em Ezequiel 18, você pode gravar isso aí. Ezequiel 18, vou só conferir para dar referência exata. Fala sobre pais justos, isso mesmo, Ezequiel 18. Pais justos, servos de Deus e filhos injustos. E lá fala assim, os pais comeram as uvas e os filhos é quem botaram os dedos. Jamais se dirá esse provérbio em Israel. Porque a responsabilidade é de quem pecar. Ali está falando, os filhos já cresceram, já têm a sua maioridade, já têm a sua responsabilidade, e aí você quer creditar ao pai a responsabilidade de um filho que foi criado bem governado, em uma casa bem governada. A responsabilidade é dele, é do filho agora. Então, a responsabilidade é pessoal. Ezequiel 18 é o texto que você pode ler com calma, se você tiver dúvidas em relação a isso aí. É que é possível o pai ser justo, ter feito tudo correto, e o filho injusto e até inimigo de Deus. Isso não descredencia para o oficialato quando isso ocorre, certo? Que governe bem a sua casa. Tem que ser macho. De novo, o homem é o sacerdote do lar. O homem é quem governa a sua casa, não é a mulher. Na casa de fulano, quem manda é a mulher. Não pode ser oficial. É isso aí. A mulher é submissa. Isso é sério, irmãos. Sabe por quê? Porque, no fundo, quem vai exercer o oficialato é quem? É ela. Eita, não posso votar isso não. Se eu não chegar em casa, minha mulher souber que eu votei, que a gente aprovou isso aqui, pronto, ela vai ficar uma arara. Meus irmãos, é engraçado, mas é contrário à Escritura. Mas sabe o que é triste? Você acha que isso não ocorre? Ocorre. Infelizmente. Infelizmente. Na igreja de Cristo, isso ocorre. Então, homens que governem a sua casa. Então quer dizer que se a mulher governa a minha casa, eu não posso ser oficial. Não só isso, você tem que levantar e tomar sua posição bíblica. Mas eu não consigo. Estou à sua disposição, meu irmão, para ir na sua casa, conversar com você e com sua esposa. Entendeu? É duro, mas é a verdade. É bíblico. Meus irmãos, eu falo para os irmãos, eu tenho medo de não ser encontrado fiel. Mas eu não tenho medo de encontrar uma oposição em um lar. Não gosto mais do pastor, porque o pastor foi lá em casa, falou isso. Se eu estiver falando, eu tenho medo de chegar lá e não falar a Bíblia. Mas dentro da Escritura, meus irmãos, saiba, por amor a você, eu vou ter o prazer de te ajudar a se aproximar do Senhor. Esse é o meu desejo, não é querer briga com você, não. Eu quero sair da sua casa lhe abraçando, mesmo que você não goste. Mas essa é a direção da palavra de Deus. Nós precisamos cultivar homens que governem a sua casa. O mundo fala o contrário, mas nós seguimos o caminho apertado, o caminho da alegria, da vontade de Deus, da palavra de Deus. Caminhando para o fim, os irmãos me deem, por favor, mais 2 minutinhos. Eu quero ler rapidamente, não precisa de muita interpretação, os trechos da Constituição que falam sobre o diaconato. Artigo 26. Os ministros e os presbíteros são oficiais de concílios da Igreja Presbiteriana do Brasil.
os diáconos da igreja a que pertencem. Você não é diácono da IPB, você é diácono da igreja tal. O presbítero, ele é presbítero da igreja presbiteriana. Por que isso? Isso que preconceito por os diáconos, bichinhos. Não. É bíblico. Os presbíteros tinham ligação com os concílios. Desde a época dos apóstolos era assim. Desde o Antigo Testamento, eles eram anciãos não só daquela tribo, eles eram anciãos que se reuniam para tomar as decisões gerais do povo de Israel. Certo? Artigo 53. O diácono é oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente, vamos lá, sob a supervisão do conselho. Aí agora você vem, a arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. Quando você receber um puxão de orelha, não ache ruim. É ofício dele, função deste ofício, ordenado por Deus. Esses homens são instrumentos de Deus para o cuidado do rebanho. Exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Artigo 54, já estamos caminhando para o fim. O exercício do presbiterato e do diaconato limitar-se-á ao período de 5 anos, que poderá ser renovado. Isso aqui é uma questão de logística dentro da igreja, certo? 5 anos é o mandato quando você for eleger. Parágrafo 1º, 3 meses antes de terminar o mandato, o conselho fará proceder a nova eleição. Não é engessado, tem que ser 3 meses antes. É apenas para não deixar vencer o mandato. A partir de 3 meses, a igreja, o conselho precisa cuidar para que a eleição ocorra antes do vencimento do mandato, certo? Que é o que nós estamos fazendo. A eleição será antes do vencimento do mandato. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres. Vou eleger fulano não é uma pessoa pontual. Cuidado. Ele tem que ser assíduo e pontual. Como é que eu vou eleger alguém que não é pontual? Aí vocês vão ver alguns pontos do que a gente viu no texto. Irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar, exemplos de santidade na vida. As funções de presbítero e de diácono cessam quando terminar o mandato não sendo eleito, mudar-se para o lugar que impossibilite de exercer o cargo, for deposto, geralmente por pecado, ausentar-se sem justo motivo durante 6 meses das reuniões do conselho, se for presbítero, e da junta diaconal, se for diácono, sem justo motivo. For exonerado administrativamente ou a pedido ouvida a igreja. Aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma igreja por mais de 25 anos, poderá esta, pelo voto da Assembleia, oferecer o título de presbítero ou diácono emérito, respectivamente, sem prejuízo do exercício de seu cargo, se para ele forem reeleitos. Isso aqui não tem nenhum... Não tem, a igreja tem 20 anos, então não tem. Um diácono que exerça 25 anos ou presbítero, aqui na igreja, por exemplo, ele pode ser eleito pela igreja, eleito novamente como presbítero ou diácono emérito. O que é isso? É um título de honra que você dá a este presbítero ou diácono. No caso do presbítero, ele dá a ele direito de sempre participar das reuniões do conselho, mesmo que ele não seja novamente eleito, sem voto, no caso, né? A junta diaconal dirigir-se-á, por um regimento aprovado pelo Conselho. São estes os pontos da Constituição que falam sobre... Aqui estão as referências bibliográficas que eu usei nos slides, tá bom? Eu creio que com este material você tem
uma direção de qualificação daquilo que o Senhor quer para a sua igreja a respeito do diaconato. Qual é a instrução pastoral? Ore ao Senhor pedindo sabedoria para achar nestes homens que você vai votar ou não votar, homens que se enquadram nas qualificações que o Senhor quer para a sua igreja. Esteja em oração até o dia da eleição e após a eleição, ore pelos que forem eleitos para que Deus os dê graça para exercer o diaconato para a glória do nosso Senhor Jesus. Vamos orar para encerrar? Ó Deus, nós te rendemos graças porque o Senhor é um Deus que cuida da tua igreja, o Senhor levanta líderes, o Senhor é quem dá os dons e desperta vocações, e por isso pedimos que o Senhor, por misericórdia, continue levantando líderes no meio do teu povo, levantando homens fiéis, homens que busquem ao Senhor, para o bem do teu rebanho, para a propagação do teu evangelho, o crescimento da tua igreja, Senhor. Faz isto na igreja do Cambeba. Levanta gerações e gerações de homens que sejam testemunhas do Senhor, cheios do Espírito, cheios de sabedoria, que amem a tua palavra, que são dispostos a darem a vida pela tua igreja. Faz isto, Pai, no meio do teu povo, para a honra e glória do teu nome. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos.